Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Real, o novo Papo Real balançando os pilares do paraíso. Isso sim. Então, como vocês pediram, foi um dos vídeos mais bem-sucedidos aqui do nosso canal, a nossa análise do documentário Harry e Meghan. Então nós vamos agora falar sobre o episódio 2 e algumas coisas muito interessantes sobre esse caso que está já há algumas semanas sacudindo não só o Reino Unido, como aqui os Estados Unidos, porque, enfim, eles estão vivendo aqui a um pouco mais 2-3 horas daqui de onde eu vivo, né? Então, está sendo um grande comentário, está sendo um grande escândalo, vamos dizer assim, o resultado deste documentário. Então, eu gostaria, antes de mais nada, de pedir para você dar o like no vídeo, para você assinar o nosso canal, para você compartilhar os nossos vídeos, porque nós estamos tentando crescer com o canal. Preciso da sua ajuda, porque eu faço esses vídeos para você. Então, nos ajude, assine o canal, traga 2 amigos para serem assinantes do canal, para assistirem os vídeos, compartilhe nas suas redes sociais, que você vai estar nos ajudando bastante. Então, o nosso objetivo aqui, eu tenho certeza que você tem várias opções de canais no YouTube que você pode assistir, ou no Rumble que você pode assistir, mas você está nos dando a honra e o privilégio da sua audiência, e eu agradeço muito. Mas nós temos também algumas coisas que são únicas. Nós temos várias pessoas falando sobre conservadorismo, sobre política, sobre esquerda, sobre realeza, sobre enfim, entretenimento, filosofia, negócios, toda essa história de que nós estamos vivendo dentro de uma Matrix. Então você tem várias pessoas falando sobre esses assuntos, mas só tem um canal que fala sobre a perspectiva soberana. O que é a perspectiva soberana? A perspectiva soberana é uma maneira única de fazer com que você pense fora da caixinha, para que você pense com as suas próprias ideias e não sendo influenciado por emoções, sendo influenciado por manipulações que vêm de fora, ou da imprensa, ou do governo, ou de líderes, ou de ideologias. Então, a perspectiva soberana é a maneira com que um soberano pensa. Ele vê além das ilusões desse mundo que nós vivemos. Então, nós aqui ensinamos você, como também no nosso curso, que você pode visitar lá, unimp.org, nós temos aí mais alguns dias até o final do ano e a nossa promoção, e essa promoção de entrar na Ordem de Cavalaria de Miguel Arcanjo vai acabar. Então, você pode se matricular apenas até o final de 2022. E lá você vai aprender a fundo como pensar usando a perspectiva soberana. E você vai poder aplicar isso nos seus relacionamentos, nos seus negócios, enfim. Então, os nossos cursos não são apenas sobre monarquia e geopolítica, mas ensinando você a pensar usando a perspectiva soberana. E a partir do momento que você começa a usar a perspectiva soberana, você vai começar a sair dessa bolha, a sair dessa ilusão e enxergar as coisas como realmente elas são, e você vai ser bem-sucedido em tudo que você faz na sua vida. Então eu convido você a entrar lá na Unimp. Lembrando, até o final do ano você tem a promoção, você pode entrar na Ordem de Miguel Arcanjo, Ordem de Cavalaria, reconhecida internacionalmente, e apenas se matriculando no primeiro ano do curso livre, ou no segundo ano do curso livre, e no terceiro ano do curso livre, que vai começar agora em 2023. Então eu conto com você, junte-se a esse grupo de pessoas que estão muito satisfeitas. Nós temos alunos desde os 16 até os 70 anos de idade, nós temos estudantes, nós temos professores de Direito Internacional, professores de História, enfim, professores de direito regular, enfim. Nós temos professores, alunos, nós temos um grupo muito interessante de pessoas de todas as idades que estão se juntando a esse grupo vitorioso, a esse grupo de pessoas que estão vendo as coisas como elas realmente são e sendo, por consequência, muito mais felizes. Então, dentro da perspectiva soberana, eu fui perguntado, até quem me segue nas redes sociais, pode ver aqui as redes sociais. Quem me segue nas redes sociais, eu recentemente postei sobre a minha citação favorita de todas. A minha citação favorita é desse pensador persa do século XIII chamado Jalaluddin Muhammad, conhecido popularmente como Rumi. Rumi é uma denominação, quer dizer romano.
Então, na verdade ele era persa, mas era conhecido como romano. Mas ele disse uma coisa que, na minha opinião, pouquíssimas pessoas conseguiram perceber a respeito da perspectiva soberana, que é exatamente isso. Então a citação diz o seguinte: em algum lugar além do certo e do errado existe um jardim. Eu encontro você lá. Bonito, né? Então, nós temos que aprender a olhar além. Né? Aprender a olhar além. Isso não quer dizer que você não possa ter os seus valores e os seus conceitos, sem sombra de dúvida. Como eu falei no vídeo anterior, a perspectiva soberana, isenta de emoções e de influências, não quer dizer que você vai ser, como diz aí no Brasil, um isentão em cima do muro. Não quer dizer nada disso, muito pelo contrário. Você vai reforçar ainda mais as suas próprias convicções, mas você vai amadurecê-las de uma forma diferente. Você não vai simplesmente aceitar um pacote pronto de alguém que te passou, você vai chegar às suas conclusões. Você não precisa pensar como eu, você não precisa pensar, você não precisa ser conservador, você não precisa ser progressista. Você vai ser aquilo que você quer ser, mas você vai chegar às conclusões de uma maneira madura, de uma maneira embasada, de uma maneira lógica, ao invés de ser manipulado pelo mundo como você está sendo manipulado agora. Então, aqui nós vamos ensinar você a parar de ser manipulado. Então, pare agora, veja as coisas como elas são, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, enfim, em tudo que você faz. Então, é isso que nós ensinamos na perspectiva soberana. Muito bem, finalmente vamos ao episódio 2 da série Harry e Meghan, da Netflix. Como eu falei no vídeo anterior, eu aconselho você a assistir. É uma produção muito bem feita, apesar do conteúdo dela, na minha opinião, forçar o vitimismo, o sensacionalismo e até, infelizmente, na minha opinião, o príncipe Harry é até simplista e algumas considerações que ele faz são até infantis, vamos dizer assim, né? Mas eu aconselho você a assistir e você tirar as suas próprias conclusões. Algumas pessoas foram entrevistadas 2 semanas atrás na Inglaterra, em Londres, perguntadas sobre o caso e sobre a repercussão do documentário. E as pessoas responderam o seguinte, que na minha opinião está muito certo. Eles disseram, olha, eles estão fazendo isso por dinheiro e isso por si só já faz com que você comece a duvidar das coisas que eles estão falando. Então, eles estão fazendo, quem acompanha aqui, eles estão fazendo tudo para ganhar dinheiro, tudo para aparecer, enfim, e criticando, né, os paparazzi, o assédio da imprensa, mas eles estão fazendo dinheiro com isso, vão lançar um livro, enfim. Então, eu acho que isso não é certo, isso está prejudicando a monarquia, e inclusive alguns membros do parlamento estão querendo retirar os títulos deles, estão querendo fazer uma proposição para que os títulos deles sejam retirados. E eu sou a favor. Eu sou a favor, por exemplo, de até que o príncipe Andrew, por exemplo, consiga explicar o envolvimento dele com o pedófilo lá que se enforcou ou suicidaram ele, o Epstein, né, com aquele escândalo horrível, né, que aconteceu, que ele aliciava as meninas menores de idade, enfim. Então, eu acho que as famílias reais devem ser julgadas, não devem estar acima da lei, pelo contrário, elas devem ser julgadas com todo o rigor da lei, muito mais rigorosamente do que as pessoas comuns, porque os príncipes têm a obrigação de dar o exemplo. Então, até que ele explique o que está acontecendo, eu creio que ele deva ser suspenso. Ele não deveria estar usando 1 centavo do dinheiro público. Eu não concordo que ele deveria estar usando os títulos, porque isso traz vergonha à Casa de Windsor e traz vergonha à monarquia britânica e traz vergonha a todos os monarquistas do mundo. Enfim. Então, da mesma forma, o príncipe Harry e a Meghan Markle, os Successors, o duque e a duquesa de Sussex, eu acredito que eles não deveriam usar os títulos. Afinal de contas, eles, de sua própria iniciativa, eles resolveram largar tudo. Então, se você vai largar tudo, nada mais justo do que você também desista dos seus títulos, porque, como eu sempre digo, um título, hoje em dia, no século XXI, é inútil.
Sim, eu sempre falo isso, assista todas as minhas entrevistas, eu falo isso nos meus 2 documentários, você vai ver, inclusive assista o nosso último documentário, O Legado Real, que eu fiz questão de dublar em português, então nós contratamos uma equipe que dublou o documentário, você pode ir lá nos nossos vídeos, procure lá O Legado Real e você vai ver tudo que nós estamos fazendo, tentando fazer do mundo um lugar melhor, usando esses títulos de forma positiva e relevante no século XXI. Então, voltando ao Harry e Meghan, eu não acredito que eles estão fazendo absolutamente nada relevante no sentido de que mereça com que eles continuem usando os títulos, uma vez que eles mesmos desistiram desses títulos, desistiram dessa vida como membros sêniores da monarquia britânica. Então, se eles querem ser celebridades e querem advogar a favor de causas humanitárias, ótimo, isso é muito válido. Inclusive a Meghan Markle tinha uma posição dentro da ONU, falando sobre causas importantes, enfim. E eu acho isso muito válido. Use a sua fama para fazer o bem, para ajudar, para trazer atenção, não a coisas como, por exemplo, a Kim Kardashian, que só a única função dela de existir é ser famosa e ganhar dinheiro. Não, traga real atenção a causas sociais, traga real atenção a coisas que você possa usar aquilo que você tem, a fama, o dinheiro, a influência, para fazer o bem para as outras pessoas. Do contrário, é inútil, você está apenas se enganando, você está apenas fazendo com que, inflando o seu próprio ego, e você não está trazendo nada de bom para o mundo, né? Então, uma outra coisa que me fez de tudo isso ficar um pouco mais feliz em relação a esse documentário é que, mesmo a despeito de todas essas denúncias, a popularidade do rei subiu para 54%, né? Ou seja, 54% da população britânica apoia o rei Charles III. Eu acho isso uma coisa muito boa, porque eles, desde o envolvimento e da morte trágica da princesa Diana, ele teve uma queda abismal em popularidade e muito se temia, e ainda se teme, que com o falecimento da saudosa Rainha Elizabeth II, ele fosse ter um péssimo aproveitamento, enfim. Até se sugeria que ele abdicasse do seu direito em favor do príncipe William, para que já o príncipe William tem uma alta aceitação, como o príncipe Harry tinha, e é claro que ele infelizmente ficou marcado com toda essa situação da duquesa e rainha consorte, né? Mas ele ficou muito marcado com isso, porque a princesa Diana tinha muita popularidade, enfim, que eu acho que essa popularidade dela também, ela viveu, como eu falei no vídeo passado, ela foi criada nesse meio da aristocracia britânica, ela sabia muito bem onde ela ia se meter, e ela achou que era muito, muito pesada a função. Foi aí que ela resolveu se divorciar, enfim, e criou escândalos também que prejudicaram muito a monarquia britânica, né? É claro, pessoal, ninguém é obrigado a viver nessa vida. Ninguém é obrigado, ninguém colocou uma arma na cabeça da princesa Diana, ninguém colocou uma arma na cabeça da Meghan Markle. Então, eu acho que antes de você optar por essa vida, você deve saber que essa vida é muito mais trabalho, dever e serviço do que necessariamente glamour, fama e luxo. Então, o rei Charles III, né, que não é o rei Charles cantor, né, que agora a gente fala rei Charles, em português ficou o rei Charles que cantava Georgia, né, grande talento aí, o pianista e cantor americano Ray Charles, né? Então agora falando rei Charles fica Ray Charles, né? Então ele está com 54%. A rainha Elizabeth II chegou a ter 87%. Então ela era extremamente popular, né? Então eu não acredito que o rei possa chegar a ter essa popularidade. Mas o que eu vi dos depoimentos, né, como eu estava dizendo, das pessoas que deram entrevistas sobre o documentário, as pessoas no Reino Unido estão vendo que há um fator vitimista e até sensacionalista desse documentário e estão ficando do lado da família real. Então,
No episódio 2, aparece a mãe da Meghan Markle, que é uma senhora de ascendência africana, e o pai da Meghan Markle era branco, caucasiano, então ela acabou tendo as feições, a cor da pele bem mais clara. Mas isso é uma coisa interessante que eu acredito que você que está aí no Brasil, você não sei se você sabe disso. Se não sabe, eu vou te contar. Existe um preconceito, o preconceito existe, racismo existe tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Mas é um racismo muito diferente. Então, eu não discordo que haja racismo no Brasil, mas como a maioria das pessoas é mestiça no Brasil, esse racismo ele é mais diluído. Mas é claro que há racismo, eu cresci com racismo, eu estou falando disso 30 anos atrás, né? Então há preconceito no Brasil, há esse preconceito, infelizmente há. Mas aqui o preconceito ele é, vamos dizer assim, 360 graus, ele é de todo lado, porque há preconceito dos brancos contra os afrodescendentes, dos afrodescendentes contra os brancos, dos afrodescendentes contra os próprios afrodescendentes. Por exemplo, há um preconceito dos afrodescendentes que têm a pele mais escura contra, inclusive quando o presidente Obama foi eleito aqui, se dizia isso, ele não é nem negro para os negros e nem branco para os brancos, ele não é nenhum nem outro. Por quê? O que acontecia? Na época da escravidão, obviamente, infelizmente, os senhores das plantations aqui, tanto aqui como aí no Brasil também, eles estupravam as escravas, tanto aí no Brasil como aqui, né? Eles obviamente se valiam do fato deles serem, entre aspas, donos, para fazer o que bem entendesse. E é claro, muitas vezes desses trágicos eventos nascia uma criança que não tinha culpa de absolutamente nada e ela era uma criança mestiça. Então há um preconceito dos afrodescendentes aqui, que são mais, digamos, têm a pele mais escura, com aqueles que têm a pele mais clara, porque aqueles são, digamos, os preferidos dos senhores de escravos. Então há essa distância, esse preconceito. E, inclusive, o que é interessante, estou olhando minha cola aqui, o que é interessante mostrar é que o próprio agente da Meghan Markle fala nesse segundo episódio que ele não podia jogá-la para papéis, né, para fazer os testes, ele não podia colocá-la em papéis de afrodescendentes, porque ela não se parecia. Então, ela ficava meio que nesse limbo, ela não era nem uma coisa nem outra. Ela não era nem aceita como branca e nem aceita como afrodescendente, porque eu estou falando isso no mercado de atuação, né, no mercado artístico. Então ela não poderia ser oferecida nem como uma coisa nem como outra. Então ele falou, há uma dificuldade, tanto é que a partir do momento que ela entrou nessa série Suits, que foi onde ela ficou mais famosa, eles acharam realmente o papel para ela, né? Uma outra coisa que eu acho que também se aborda nesse segundo episódio é a questão do preconceito de classe. Então não é só um preconceito de pele, é um preconceito de classe também. Então veja, eu acho isso e eu lidando com nobreza e príncipes de vários países, e eu tenho percebido que infelizmente isso acontece. Então esse snobismo, que eu acho uma coisa idiota, de pessoas acharem que porque elas têm uma posição social ou porque elas têm um sangue superior, entre aspas, elas estão acima das outras pessoas, eu acho isso um grande erro, porque eu sempre digo, a nobreza, a verdadeira nobreza, está no coração antes de estar no sangue. Então, é claro, é muito honroso para mim, por exemplo, descender de vários reis, de vários príncipes, de imperadores, é muito honroso para mim. Mas se eu não fizer por mim mesmo, se eu não continuar essa honra de uma forma pessoal, se eu não trouxer uma marca positiva para o mundo, pessoalmente, de nada vale o meu sangue. De nada vale. Nós tivemos vários descendentes de vários príncipes, mesmo na minha família. Tem pessoas que têm o mesmo sangue ou um sangue parecido, não estão nem aí para nada. Então, quer dizer,
isso é muito relativo. Então, é muito mais importante a nobreza do coração e da mente, aquilo que você faz, o altruísmo, o serviço, sem pensar em retribuição, do que você ter o sangue, ou você ter o título, ou você ter isso, ou você ter aquilo. Então, Meghan Markle, sofreu também o fato de ela ter vindo dos subúrbios, enfim, ela cita vários fatos sobre esse caso. E eu acho isso uma besteira, porque uma das maiores imperatrizes da história, imperatriz do Império Bizantino, a Imperatriz Teodora, ela era a esposa de Justiniano I, ela era, segundo dizem lendas, né, as más línguas, ela era prostituta. E ela foi uma das maiores imperatrizes. Então, às vezes você saber como o povo vive, te dá uma visão muito melhor do que você ter sido criado nessa gaiola sem absolutamente nada. Inclusive o próprio príncipe Harry confessa isso. Ele, eu viajei para todos os países da Commonwealth, eu viajei e eu achava que eu sabia como as pessoas viviam, etc, etc, e eu não tinha a menor ideia. Realmente, porque você está sendo muito protegido, enfim, você tem as coisas muito facilmente, e daí quando você realmente cai no mundo, você vê que as coisas não são bem assim. Então isso aconteceu com meu pai, que teve uma vida de luxo e etc. E quando chegou na minha vez, eu sempre tive essa mentalidade de trabalhar, eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu acho que eu precisei me ajustar à realidade, porque a realidade que meu pai vivia já não era a mesma que eu vivia. Então, meu pai foi muito protegido de tudo, né? Então, da mesma forma, o príncipe Harry, por causa não só por causa da monarquia britânica, deles serem a família soberana e etc., mas também pelo fato de ter perdido a mãe muito cedo, então ele foi meio que protegido das coisas, enfim. Então ele tem, como eu falei no início do vídeo, ele tem até uma visão infantil das coisas, que quando você vê assim, é uma simplista, né? Chega a me dar assim, um pouco de dó de como ele vê as coisas como uma criança. Ele tem quase 40 anos de idade e vê as coisas assim como uma criança. A pureza da criança é uma coisa boa, mas você precisa também entender que a vida não é um mar de rosas. Então você precisa criar o seu valor, você precisa fazer com que o seu trabalho, a sua contribuição, o seu valor sejam impressos no mundo, né? Como se diz, deixar a sua marca, deixar o seu legado no mundo. E isso é muito pedido, principalmente dos homens. Isso é uma coisa que você já nasce com esse pedido, né? Então, outra coisa que o episódio 2 mostra é o príncipe Harry recebendo isso. Esse é até um comentário, vamos dizer assim, jocoso que eu vou fazer aqui, porque o príncipe Harry ele cometeu um faux pas, né? Ele cometeu uma gafe horrível, porque ele estava usando um smoking, né? Que na verdade o nome do smoking é tuxedo. O smoking seria uma jaqueta de veludo, né? Nós podemos falar disso se você quiser. Bota os comentários aqui embaixo se quer que eu fale sobre trajes formais e clássicos e protocolo. Nós podemos falar isso nos próximos vídeos. Mas ele está usando um smoking preto e não está usando uma cummerbund, que é aquela faixa, né? Então isso é uma gafe que ele jamais, como foi criado dentro de um sistema formal, que ele jamais poderia ter cometido, e ele cometeu nesse prêmio da NAACP, que é a organização que protege os direitos dos afrodescendentes aqui nos Estados Unidos. Então ele, mesmo dizendo aqui, ele não está nem aí para as formalidades, não está nem aí para nada, né? O tio bisavô dele, que foi o rei que casou-se com aquela senhora divorciada e que abdicou do trono, né? Que é o seu tio bisavô, se não me engano, ele realmente também disse, não estou nem aí para nada, mas pelo menos ele era um bastião da moda. Foi ele que criou várias tendências que nós temos hoje para a moda masculina. Por exemplo, você misturar um colete colorido com um terno mais escuro, enfim, uma gravata, uma coisa mais vibrante. Então, ele foi uma das pessoas que trouxe uma contribuição para a moda. Mesmo ele não tendo sido um monarca exemplar, ele pelo menos ele abrir mão, ao invés de pensar primeiro no seu dever, como deveria pensar um monarca, ele pensou na sua satisfação pessoal e abdicou. Claro, as mulheres também assistindo, que é uma história linda, romântica, de um homem que largou a coroa para ficar com o amor da vida dele, enfim. Veja,
eu não tiro o mérito, mas para quem entende a monarquia, você é educado para pensar antes no povo e no bem comum do que em você mesmo. Então, a partir do momento que você faz uma escolha que favorece você em primeiro lugar e não ao povo e aquela honra daquela tarefa maior que é você servir o seu povo, você não está fazendo o seu trabalho da forma adequada. Agora, uma coisa que o príncipe Harry falou e que eu achei muito importante e muito válida, ele disse assim: nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Isso é verdade. Então, se você estudar o budismo a fundo, você vai ver que os budistas chamam o mundo que nós vivemos de samsara, que é o mundo ilusório, é o mundo de ilusões. Então, nós vemos esse mundo de ilusões de acordo com o nosso karma, ou seja, nós vemos de acordo com a nossa capacidade de ver. Então, esse discernimento de ver as coisas, e é isso que nós chamamos de Matrix hoje em dia, né? Então, nós vemos o mundo de acordo com as nossas restrições, as nossas incapacidades. Então, aquilo que nós vemos não é aquilo que exatamente existe, entre aspas. O que nós vemos é uma perspectiva muitas vezes nublada do que as coisas realmente são. Essa perspectiva é nublada por emoções, por preconceitos, ignorância principalmente, né? Então, nós temos, o nosso trabalho é remover essas coisas que fazem com que nós não possamos ver as coisas com a realidade e com a substância que elas realmente têm. Então, por exemplo, os budistas, principalmente os budistas tibetanos, eles veem, por exemplo, um diagnóstico de uma doença terminal como uma coisa que pode ser muito benéfica. Por quê? Não faz o menor sentido. Porque a partir do momento que você sabe que você vai morrer dentro de um determinado período, você começa, por esse choque, você começa a ver a vida como ela realmente é. Então, eu faço um desafio para você que está me assistindo. Se você soubesse que você fosse morrer daqui a um mês, você não viveria a sua vida de forma diferente? Você não ia... Todas essas pessoas que você... membros da sua família que você brigou por coisas idiotas, ou seus amigos, coisas que você disse, coisas que você fez, você não viveria de uma forma diferente durante esse mês para consertar todas aquelas coisinhas que você fez e que você deixou para lá? Se você soubesse realmente que você em 30 dias você ia morrer? Com certeza, todo mundo faria isso. Todo mundo tentaria viver uma vida melhor e consertar as coisas e ver o que realmente interessa na vida, do que se prender a coisas idiotas como todos nós, eu faço, você faz, todos nós fazemos, né? Agora, nós não sabemos se nós vamos viver mais uma hora, se nós vamos viver até amanhã, quanto mais um mês. Por que nós vivemos dessa maneira? É uma das ilusões. É a ignorância que nós achamos que não. Pelo menos por exemplo, eu tenho 49, eu pelo menos vou viver até os 80, 85, no mínimo. Então eu acho que eu tenho todos esses anos tranquilamente, então eu posso tomar decisões da maneira que eu quiser. Isso faz com que eu não veja as coisas como elas realmente são. Então, um dos exercícios do budismo é justamente esse, é você tentar ver a vida, e isso faz parte da perspectiva soberana também, ver a vida como ela é, e que você pode não viver até amanhã. Então, você deve sim viver com parcimônia, viver com cautela. Não estou dizendo gaste todo o teu dinheiro, aproveite tudo que você vai fazer, não. Mas, principalmente em relação às relações humanas, reveja tudo que você faz, analise o que você faz e veja se realmente você está vivendo uma vida condizente à impermanência que ela tem. Ou seja, você não sabe quanto tempo ela vai durar. Então, será que você está vivendo de acordo, considerando essa impermanência e considerando que tudo pode mudar no estalar de dedos? Pense nisso, essa é a lição de casa. Então, concluindo, esse segundo episódio, a conclusão que eu chego é que, eu acho que até já falei superficialmente sobre isso no último vídeo, é que eu acredito que se eles estavam tão descontentes com a situação, eles deveriam ter tentado mudar a situação de dentro. Eles deveriam ter tentado usar o seu poder e usar a sua influência de uma forma muito mais, que na minha opinião seria muito mais efetiva e iria ajudar a monarquia a evoluir, porque a monarquia precisa evoluir como qualquer sistema. A monarquia é a defensora das tradições,
mas ao mesmo tempo ela tem que evoluir. Então é isso que eu acredito que eles deveriam ter feito. Então, pessoal, como eu já disse, aconselho você a assistir a série da Netflix. São até agora 8 episódios, se não me engano. Então eu vou assistir o terceiro. Em alguns dias mais eu volto aqui com a análise do terceiro episódio. Como vocês podem ver aqui, nós estamos no Natal. Eu estou aqui gravando o vídeo para você no Natal e eu quero desejar a você que está me assistindo um Feliz Natal para você e para sua família. Como eu digo, da minha família para a sua. E se você é judeu, um Feliz Hanukkah. Enfim, um 2023 cheio de amor, realizações e paz. Eu sei que é um clichê, mas eu acredito que paz nunca é demais, né? Então, eu quero que você se realize, eu quero que você seja muito feliz. Continue me seguindo nas redes sociais. Se você ainda não segue, por favor, eu estou tentando... eu nunca gostei muito de redes sociais, então eu apaguei meu Instagram várias vezes, mas há alguns anos atrás eu reativei, então eu estou tentando fazer com que o meu Instagram cresça, porque infelizmente você não pode... eu preciso de todas essas ferramentas das mídias sociais para trabalhar, para colocar a nossa mensagem, o nosso trabalho humanitário. Assista o Legado Real e você vai entender qual é esse trabalho humanitário que nós estamos fazendo aí no mundo inteiro. Eu preciso das redes sociais para isso, então me ajude. Me siga nas redes sociais. Eu sempre tento trazer não só o que as pessoas geralmente trazem nas redes sociais, mas também alguma filosofia, alguma coisa que você venha aprender, que venha agregar para você, não apenas as festas, as coisas que é o que eu menos gosto de tudo isso, mas trazer algum conteúdo que possa fazer com que a sua vida seja um pouco melhor. Então, não esqueça de checar os cursos lá no unimp.org. Então, mais uma vez, os cursos estão na promoção até o final desse mês. Então você tem um pouco mais aí, tem um pouco menos uma semana aí para fazer a sua matrícula. Entra lá, Unimp, dá uma conferida nos cursos que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E um Feliz Natal. Hoje é noite de Natal, eu devo estar gravando isso agora aqui, já deve ser noite de Natal aí no Brasil. Então, um Feliz Natal para você e para sua família e até o nosso próximo Papo Real. Um abraço.